Boa tarde, amigos e amigas do canal Folha Mineira. Hoje tem mais uma palavra de Deus para você. Olha para você ver como é que a coisa é tão simples, né? Você conhece João Batista? João Batista ele era cheio do Espírito Santo. Ele vivia no deserto e comia mel silvestre e gafanhoto. E ele foi o precursor do Filho de Deus. Ele que preparou o caminho de Deus na terra. João Batista falou uma coisa que se os políticos e se os governos colocassem vida no coração deles e aceitassem a Jesus, como o próprio João Batista, o profeta de Deus, falou, todo mundo vivia bem na terra, mas como existe o espírito do anticristo na terra, essas coisas são impedidas. Olha aqui, ó. No livro de Lucas, capítulo 3, capítulo 2, versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois, para herdar a salvação? A João Batista. E respondendo, ele diz, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Ou seja, ele tirou aqui a ganância, a ostentação de riqueza das pessoas. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, quem tiver alimentos, dê a quem não tem. Quem tiver duas roupas, dê àquele que não tem nenhuma. Aí ele prossegue a fala dele. Olha aqui, ó. No livro de Lucas, versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram, mestre, o que faremos para ser salvos? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Eram os cobradores de impostos. Então ele falou assim, vocês não vão cobrar imposto a mais do que é ordenado. Olha aí, ele colocou em xeque aí a ganância humana, a ostentação. Aí vem a sequência. E uns soldados o interrogaram, soldados romanos, tá? Também dizendo, e nós, o que faremos para herdar a salvação? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso salário. Aí então o problema, né, que você vê que os políticos do Brasil, quando chega o aumento deles, eles ganham 50 mil por mês, eles aumentam 55, 60% do salário. Então, se eles ganham 50 mil, eles vão passar a ganhar 85 mil reais. Eu acho que eles não se contentam com 55 mil reais. Além disso, eles têm auxílio terno, auxílio roupa, auxílio gasolina, auxílio sexo, auxílio camisinha, auxílio viagem, auxílio tudo. E ainda livre. Enquanto um coitadinho do brasileiro, a maior força do povo brasileiro, tem que acordar de madrugada para ganhar um salário mínimo. E quando vem um aumento do governo, eles aumentam 40 reais no salário do trabalhador. 40 reais. Então, isso não é ser anticristo? Para mim, os políticos do Brasil, eles são quase todos anticristos. Né? Só não é o anticristo principal, mas a Bíblia fala que o anticristo vai se manifestar no mundo quando o mundo estiver cheio de anticristos. E o mundo já está cheio de anticristos. Né? Porque eu vejo na televisão, quando vai se dar um aumento de um político, ele ganha 50 mil reais, isso é pouco, ganhar 50 mil reais é pouco, aí ele aumenta 50% o salário dele, ele passa a ganhar 75 mil, 80 mil por mês, e aumenta também as regalias. Será que eles não pensam nos outros? Será que eles não leu o que João Batista falou, o precursor do Filho de Deus? Que ele falou assim, se você tem duas roupas, dê uma para quem não tem nenhuma. Se você tem alimentos, reparta com aquele que não tem. E não cobre mais do que a lei manda, ou seja, não cobre impostos demais, não sobrecarregue o cidadão. O cidadão precisa ter vida. E aí ele fala assim, contentai-vos com o vosso salário, mas eles não se contentam com seus salários. Eles se agem e são anticristos. Porque, me desculpe, isso é ser anticristo. Isto é ser anticristo. Então é um mandamento que Deus nos dá. Se você é uma pessoa de Deus, se você vê uma pessoa na rua sem roupa de frio e você tem na sua casa 4, 5 roupas de frio, pega uma do seu agasalho e dá para ele cobrir um frio. Se você vê alguém na rua passando fome ou morrendo de fome, vai numa padaria, alguma coisa, compra alimento e dê a ele para alimentar. Isso você vai estar fazendo a obra de Deus. Mas dê ele também a palavra espiritual, porque o alimento material, ele alimenta só a carne. Então você tem que dar para ele o alimento material e dar a ele Jesus, que é o alimento espiritual que vai salvar ele, como vai salvar a gente. Então, você não concorda comigo? A política brasileira
e os políticos brasileiros estão sendo anticristos, porque a partir do momento que ele não olha para um trabalhador que ganha um salário mínimo, que aqui dorme 3 horas por dia, que acorda 4 horas da manhã para chegar em casa 10 horas da noite, para ganhar um salário mínimo, e aí quando vem o aumento, aumenta R$ 40 no salário dele, R$ 30, né? Enquanto que um político que ganha 50, 60 mil reais, e fora auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio, o salário dele fica limpinho, purificado para ele, só para ele gastar, ele acha aquilo pouco, e aí ele vai na ganância que o diabo bota no coração dele, aquela sementinha que o demônio coloca no coração dos políticos, dos senhores deputados estaduais, deputados federais, vereadores, senadores, governadores, até o último cargo do executivo, presidente da república, e assim também como do judiciário e do legislativo. Vocês são anticristos, mais nada. Vocês se comportam como um anticristo, porque se tiver uma pessoa de Deus aí, ou pessoas que têm Deus e que servem a Jesus, ele vai agir contra esses aumentos abusivos e vai olhar o outro lá, que é semelhante a ele, é a imagem e semelhança de Deus e é semelhante a ele, e vai entender como é que eu vou aumentar 30%, 40%, sobrecarregar de impostos o cidadão brasileiro, deixar ele de viver para poder ostentar minha riqueza e minha luxúria com a minha mulher e luxo e deixar outros sofrerem. Isso é ser anticristo. E essas pessoas que continuam nesse comportamento, se elas não aceitarem a Jesus, o destino dela final é o inferno. Eu sou Fred Freitas e não abro mão da sua amizade. Aceita Jesus, irmão. Aceita Jesus enquanto é tempo. Porque na hora que você fechar os olhos, se você partir dessa terra sem Jesus, aí não tem jeito, não tem solução. Não tem como orar para mortos, só se ora para vivos. Amém? Então, aceita Jesus, Ele é maravilhoso. Com pouco, Ele te faz ficar no muito, porque com pouco, Ele derrama no teu interior alegria. Não adianta tentar encher o seu saco plástico de mercadoria, porque nunca vai encher, porque tem um buraco lá que vai sair. Mas enche-se do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Aí, com pouco, tu serás feliz. Porque a palavra fala, é melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Então, reflita, políticos brasileiros. Reflita quem vai para entrar na política. Você vai entrar lá e vai aderir a esse esquema demoníaco e diabólico, aonde sobrecarrega o povo de impostos e cobra tanto imposto a nível de uns Estados Unidos e devolve um serviço de um Congo da África, entendeu? Um serviço péssimo de saúde e tudo mais. Vocês são anticristos. Vocês não servem a Deus, vocês servem a Satanás. Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar a verdade. Converta-se a Deus enquanto é tempo. Eu sou Fred Freitas, no Abra Mão da Sua Amizade. Tchau, tchau.